bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi seus gemidos, de seu sangue os remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória me achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Em paz e alegria, ai, um novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Ouvi que Ele cura, sim, a todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Porém clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, um novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória para os redimidos por Jesus na resplendente luz de anjos lá cantando e mansões de olhar guardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, um novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Amém. 1 Coríntios 15:57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Muito bom dia a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs que estão aqui novamente conosco, em unidade para orar, para louvar o nosso Deus. Todas as manhãs nós viemos aqui estudar a palavra, fazer parte do povo que quer glorificar a Deus aqui nessa terra. E é por isso que nós aqui estamos. Nós agradecemos a presença do nosso irmão Marcelo, que aceitou o convite do céu para partilhar conosco o pão quentinho nessa manhã. Bom dia, irmão Marcelo. Bom dia. Tá dando para me ouvir bem aí? Sim, graças a Deus, te ouvimos, te vemos. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu agradeço por estar aqui conosco. Nós estamos aqui buscando a consagração diária, todos os nossos irmãos.
Viemos aqui todos os dias, às 5 horas da manhã do Brasil. Amém por isso. Eu estou em Portugal e aqui já são 8, e por isso nós estamos aqui um pouquinho no horário mais tarde, mas estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Vamos fazer Amém. 2 orações para a gente começar a nossa mensagem. Eu faço a primeira e o senhor faz a segunda, pode ser? Tá ok. Ok. Então, oremos. Grandioso, eterno Deus, amoroso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Amém, Nessa Pai. manhã, Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, porque juntos, Senhor, queremos estudar, queremos buscar a tua face, para andarmos no caminho estreito, para fortalecer a nossa fé, Senhor, para que Amém, nós Senhor. possamos permanecer firmes com o Senhor, porque sabemos que tempos difíceis se avizinham. Sabemos, Senhor, que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, mas nós nos apegamos à tua promessa de que o Senhor nunca nos abandonará e de que o Amém. Senhor nos dará provisão para esse tempo, Pai. E é Amém, por isso Senhor. que aqui nós estamos, Senhor. Eu peço a Deus nesse momento que o Senhor nos dê a unção do Espírito Santo na porção dobrada, Pai. Porque nós Amém. necessitamos do Espírito Santo para a nossa guia. Nós necessitamos do Espírito Santo para esse tempo, Senhor. E nós pedimos que o teu Santo Espírito venha tomar conta da nossa mente, do nosso coração, para que nosso entendimento esteja completamente aberto para a tua palavra. Que a gente possa Amém. entronizar essas verdades no nosso coração. E eu Amém, Senhor. peço uma bênção especial para o irmão Marcelo, que Amém, tão meu Deus. solicitamente aceitou o convite do céu para estar aqui conosco. Que o Amém. Senhor seja com o Marcelo, Pai, e que da boca dele saia apenas palavras do céu, saia apenas Amém. palavras que o Senhor quer que a gente Amém. ouça, que a gente aprenda. Que o homem Amém. Marcelo seja colocado de lado, que o teu Santo Espírito seja com ele. Eu Amém. coloco tudo em tuas mãos, cada irmão que está aqui nesse momento, cada família aqui representada, que os teus santos anjos venham ser a nossa companhia. É em nome de Jesus que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Amém. Paizinho do céu, continuando na tua presença, Senhor. Nós que carecemos tanto e compreendemos tão pouco do que necessitamos, Senhor. Continuamos aqui suplicando ao Senhor pela promessa, Senhor Deus, do Espírito da verdade, que nos conduziria a toda a verdade. Queremos nos apropriar, Paizinho, de tuas promessas. A tua oração em São João 17, que nos deu a tua palavra, e o Senhor disse que estaria com aqueles que, porventura, viessem a crer pela palavra. E estes somos nós que vivemos nesse dia, Pai. Estamos aqui motivados pela tua palavra, para estudar a tua palavra. Então pedimos que o Espírito da verdade, Pai, que nos foi outorgado por intermédio do precioso sangue do teu Filho, venha nos ungir, nos conduzir a mente, iluminar o entendimento, Pai, e não nos deixar errar em nada. Nós suplicamos, Senhor Deus, por todos que estão conectados, buscando, é o teu povo, Senhor, são os teus filhinhos. Nós pedimos, Senhor Deus querido, que nos dê o batismo deste dia, no teu Santo Espírito, nos dirija o dia, e fique conosco, porque também o Senhor prometeu que quando estivessem 2 ou mais reunidos, o Senhor estaria presente. Em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor. Amém. Amém. Marcelo, aqui nós costumamos dizer que a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que o Amém. Espírito Santo nos unja. Que assim seja. Irmãos, então, eu não sabia nem, eu não tenho muito costume de participar assim, né? Eu não tinha nem informação de quanto tempo. E aí ontem eu já tinha o material preparado, mas eu fui tocado aqui ontem em um outro assunto, anterior ao assunto, acabou que ficaram tendo 2 dias, né? Amanhã terá mais uma pontinha aí. E eu queria meditar com os irmãos em uma passagem bíblica, de 1 Coríntios 10, os versos 6 e o verso 11. E eu gostaria de antemão dar um contexto, lembrando aos irmãos que no Salmo 95, o salmista, ele faz uma narrativa
daquele episódio que aconteceu em Números 13, 14, o episódio final em que o Israel de Deus que tinha saído do Egito havia 10 vezes tentado a Deus por incredulidade na palavra de Deus, né? Por falta de fé, de exercer fé nas promessas de Deus. E o apóstolo Paulo, em Hebreus 4, ele fala dessa incredulidade que impediu o povo de Deus de entrar no descanso de Deus, né? E ele diz que resta um descanso para nós. Esse descanso, eu creio, esteja nas promessas da palavra de Deus. Vamos ler, então, 1 Coríntios 10, 6 e 11. Eu gostaria de ter um feedback, minha internet aqui não é muito boa, saber constantemente se estão dando para me ouvir, todos estão me ouvindo bem aí? Sim, Marcelo, Sim. nós estamos ouvindo. Tranquilo. Eu não tenho muita experiência em mexer nessas mídias, né? Mas tenho experiência de passar bastante anos já em madrugada com Deus, com a palavra. Então, vamos deixar então o Senhor Deus me ajudar aqui com essa novidade. 1 Coríntios 10, 6 e 11. Está escrito lá assim: e estas coisas foram feitas em figura. Algumas versões aí de vocês provavelmente vai vir exemplos, né? Tipos. A palavra original no grego que foi escrito no Novo Testamento é tipos. E essa palavra, ela é muito usada por Paulo no Novo Testamento, né? Eles tiveram o evangelho em tipos e sombras. Várias vezes ele usa. E aqui ele diz que essas coisas foram feitas para um exemplo nosso. Um tipo, uma tipologia é uma metodologia de estudo da Bíblia em que um evento menor aponta no passado, aponta para um evento maior. E aí você tem o antítipo daquele tipo, daquela história, daquela figura, né? O cordeiro era um tipo, Jesus é um antítipo. Elias era um tipo, João Batista é um antítipo. E nós temos também na Bíblia um antítipo do antítipo, né? Nós temos um antítipo Elias final. Malaquias 4 fala que antes do grande e terrível dia do Senhor, eis que enviaria o Espírito de Elias, né? Então lá diz, essas coisas foram feitas como um tipo, como uma sombra, como uma figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Esse é o verso 6. E no verso 11 é repetido, né? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, como tipos, né? E estão escritas para aviso nosso. Nosso quem? Olha o que ele fala agora. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Essa expressão aí se refere ao tempo do fim, mas mais especificamente ao fim dos tempos, que não é o tempo do fim. O tempo do fim nós sabemos que começou em 1798, e nós temos uma expressão que nos remete àquela fala final em Daniel capítulo 12, em que Deus especifica o fim do tempo, né, que está no final do tempo do fim. Nós estamos há muito tempo no tempo do fim, a Igreja Adventista ela surgiu nesse contexto, e nós cremos aí que já estejamos entrando nesse fim do tempo. Tem uma passagem, Medicina e Salvação, eu gostaria que vocês anotassem todas as referências, né? 1 Coríntios 10, 6 e 11, né, que foi o texto que a gente leu. Aqueles que quiserem dar uma olhada no contexto em que essas citações são faladas, complementa o estudo de hoje. Medicina e Salvação, página 108. Ellen White comenta assim: a experiência de Israel, narrada nas palavras acima pelo apóstolo, ela está comentando 1 Coríntios 10, verso 11. A experiência de Israel, narrada nas palavras acima pelo apóstolo, está registrada nos Salmos 105 e 106 e contém lições de advertência que o povo de Deus, nos últimos dias, precisa estudar de forma especial. Então, essa mensagem lá foi dada para toda a cristandade, mas em que momento ela é assim, precisa ser estudada de forma especial, as lições que o povo de Deus teve no passado. Aqueles que vivem, o povo de Deus nos últimos dias. Essa é a expressão lá em Medicina e Salvação. Temos outra expressão aqui dela em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339. Ela diz assim: a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história
do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Compreenderam aí como é que ela fala da última geração? Eu sei que muitos não gostam dessa expressão, né, última geração, mas ela fala aí, ela usa esse termo e diz, esses acontecimentos Deus acumulou para a gente no Antigo Testamento e eles estão se repetindo na igreja nestes últimos dias. Compreenderam aí essas duas passagens que comentam, né? E não tem só esse texto lá de Paulo, nós temos outros textos que nos chamam a atenção para essa tipologia, para essa aplicação. E com referência aos acontecimentos da guia de Deus de Israel no Antigo Testamento, ela diz que o povo de Deus, a igreja de Deus, dos últimos dias, a última geração, deve dar atenção especial, que Deus acumulou para nós. Né? Nós somos, assim, a geração com a maior quantidade de luz. Né? E agora eu gostaria de entrar em um tema com os irmãos. Tem um livrinho chamado Testemunho sobre Conduta Sexual, Divórcio e Adultério. Algumas versões vêm Adultério e Divórcio. Né? Foi o livro do ano, estudado na igreja, toda quarta-feira, se não me engano, salvo engano, no ano de 2015. Foi 2015 ou foi 2016? Foi logo após o livro do ano, Conceito sobre Regime Alimentar, veio esse aí. E ela lá tem uma experiência do povo de Deus no Vale de Sitim, né? Só contextualizando aqui para alguns, né? Números 13 e 14, depois lá a rebelião que a gente citou em cima, foi em Números 13 e 14, lá do Salmo 95 e Hebreus 4. Esse texto que a gente vai apresentar agora, de testemunho sobre conduta sexual, divórcio e adultério, está narrado na Bíblia em Números 23, 24, 25. É a história do povo de Israel depois de passados 40 anos, né, peregrinando. Aquela geração estava praticamente pronta. Ela faz um comentário lá em Patriarcas e Profetas de que aquele grupo, né, eles estavam tão prontos que eles prefeririam dar o pescoço a ser cortado por uma espada do que cair no pecado da idolatria que seus pais haviam caído, né? E o tema lá é sobre Balaão, e depois tem a questão do Vale de Sitim. E o contexto histórico ali, né, que não dá para a gente ler os capítulos todos aqui agora, né? Fiquei sabendo que o tempo aí até 5h40, é a história que eles pararam para planejar a entrada na Jerusalém, na Canaã, né, na Terra Prometida, e depois de terem peregrinado 40 anos, e o que acontece é que Balaão é convidado para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão era um homem de confiança, era um profeta de Deus, era um homem da confiança. Nós vamos ler no texto aqui do Espírito de Profecia, que ela diz que Satanás atuou dessa maneira com maior poder, porque o povo confiava em Balaão, era alguém de confiança. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, né? Nós temos hoje na igreja, né? Eu sou batizado na igreja há 41 anos. Nós temos hoje na igreja um movimento muito bom de evangelistas, de homens e mulheres que Deus tem levantado, grupos de oração. Isso é ótimo, é maravilhoso, é uma bênção de Deus para a gente. Eu tenho sido muito abençoado, né? Eu não tive até 2014, 2015, se não me engano, foi por aí, ou 2016, eu não tive. Eu sou casado há 27 anos, a gente nunca teve televisão em casa, nem depois dos filhos. Eu também não tive internet. E aí fui um pouco forçado a ter, porque faz falta, né? É necessário. E fui muito abençoado. Mas eu sempre tive o costume de gostar muito de ler os livros do Espírito de Profecia, a Bíblia, e em oração, pedindo a Deus, Senhor, não me deixe ser enganado por ninguém e não me deixe que meu coração engane a mim mesmo. Essa dependência da ajuda de Deus, esse requerer pela fé a promessa do Espírito que nos conduzia à verdade é muito importante. Então, os conselhos que a gente está vendo no Espírito de Profecia, dos exemplos que aconteceram com eles, né, nós vamos aplicá-los a nós com relação ao estudo da palavra. Então, era um homem de confiança, Balaão,
era um profeta de Deus, e ele foi convidado pela ganância, a Bíblia revela isso, o Espírito de Profecia também, pelo desejo de ser honrado por aqueles povos, né? Aqueles povos ali no contexto histórico, os midianitas, principalmente os moabitas, estavam apavorados porque o povo de Israel já havia devorado outros povos maiores do que ele, e eles estavam ali muito medrosos, muito temerosos, né? Lá no futuro a gente vai ver a narrativa de Raabe dizendo que fugiu a confiança do povo dela, né? Mas nesse contexto aqui, os moabitas e os midianitas, irmãos, vocês têm mais ou menos assim, noção de onde surgiram esses povos, midianitas e moabitas? Alguém gostaria de participar aí? Midianitas e moabitas, de onde surgiu esse povo aí, contrário ao povo de Deus? Meu microfone está funcionando? Tá. Então, todos estão me ouvindo? Eu não... Sim, nós Sim, estamos irmão Marcelo. Oba, é bom ter um feedback de retorno. Aí, o que acontece? Os midianitas eram filhos de Midian. Midian foi um filho de Abraão com Quetura, uma esposa de Abraão depois da morte de Sara. E Moabe, né? E tinha também Amon, os amonitas. Moabe e Amon eram filhos de Ló com as suas próprias filhas depois daquele triste episódio de Sodoma e Gomorra das cidades da Campina, né? Então, Midian era filho de Abraão, né? E Moabe e Amon eram seguidores também do Deus de Abraão através de Ló. Então você vê que no contexto histórico ali, vamos dizer assim, eram igrejas irmãs, eram povos irmãos, né? Irmãos da fé no Deus de Abraão. E o textozinho que eu vou citar agora, do livro Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, depois que a gente deu a contextualização, né, vou completar mais um pouquinho aqui. Então, esses povos, com medo, contrataram Balaão para amaldiçoar. E nós sabemos que dali saiu só bênçãos. Foram 4 bênçãos que Abraão, que Balaão acabou dando, né? Conhecemos a historinha da mula falando com ele, que era, na verdade, Deus repreendendo a teimosia do profeta. Mas nós sabemos que depois Balaão, não conseguindo o objetivo dele, Deus não permitiu, ele percebeu que contra Israel, e essa foi a resposta dele para Balaque, que era o príncipe dos Moabitas, era o rei dos Moabitas, o conselho dele foi: contra Israel não há feitiçaria, não há encanto nem maldição, enquanto eles estiverem obedientes aos mandamentos de Deus. E no contexto do que nós lemos da última geração, do povo de Deus, da igreja do tempo do fim, a identidade em Apocalipse 12, 17, 14, 12 e 22, 14, é aqueles que guardam o mandamento de Deus. Essa é a identidade. Então, nós nos identificamos, eles estão às portas de Canaã, nós também estamos. Nosso presidente Ted Wilson fez um sermão na sua primeira eleição, dizendo que nós estamos às bordas de Canaã, nós estamos às margens do Rio Jordão, convidando a gente para atravessar. Então, nós estamos no mesmo contexto tipológico, é o cumprimento da história menor, né, na tipologia que foi a deles, se cumprindo em nós. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 11, diz que isso é um exemplo para nós, e serve de alerta. E Ellen White fala para ser aplicado à última geração, à igreja do fim do tempo. Então, essa história, ela casa direitinho conosco. E ali o que aconteceu? Ele deu conselhos a Balaque para que Balaque fizesse festas, convidasse os israelitas para essas festas, chamasse umas meninas, umas moças, umas mulheres bonitas, e aí foi feito todo um sortilégio, todo um ambiente, a música, nós vamos ver aqui a música que estava sendo executada, a alimentação que foi oferecida, as vestais gentílicas, nós vamos ver nos textos aqui do Espírito de Profecia, todos esses elementos contribuindo para embotar os sentidos do povo de Deus. Em primeiro lugar, a tentativa nunca é pela força. A falsa religião, em primeiro lugar, é seduzir, é enganar, é envolver. E isso que foi orientado por Balaão. Ele era um homem de confiança do povo de Deus e que estava agora orientando aqueles pseudos seguidores, né? Aquelas igrejas irmãs, vamos dizer assim.
né? Porque mulheres em profecia, vocês sabem o que é mulheres em profecia. Mulheres são igrejas, né? Então, se a gente está fazendo uma aplicação tipológica para entender a escatologia do tempo do fim, né? Nós entendemos assim. E a execução da música, a alimentação e as vestais gentílicas, ela usa essa expressão, nós vamos ver aqui no texto, foi o ambiente que preparou aqueles homens para caírem na idolatria. Nós vamos ler o texto na página 84, 85 e 86. Quem tem um aplicativozinho no celular do Centro White, que tem todos os livros ali traduzidos para português, se quiser abrir lá em Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, é o capítulo sobre a licenciosidade, o pecado da licenciosidade. Página 84, 85 e 86. Ela diz lá assim, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Perto do fim da história da Terra, de novo, perto do fim da história, Satanás atuará com todo o seu poder, da mesma maneira, com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel, justamente antes de sua entrada na Terra Prometida. Nós não estamos esperando a Canaã Celestial, nós estamos saindo do Egito na nossa jornada para Canaã Celestial. Então ela diz, perto do fim da história, de novo, confirmando os outros textos que eu coloquei dela, né? Ele agirá da mesma maneira, com as mesmas tentações, antes da sua entrada na Terra Prometida. Ele armará laços para aqueles que dizem guardar os mandamentos de Deus. Mais uma vez, qual é o contexto de Apocalipse do povo de Deus do tempo do fim, os 144 mil? O remanescente, os que guardam o mandamento de Deus. Então, ele amará laços para aqueles que dizem guardar os mandamentos de Deus e que estão quase nas fronteiras de Canaã Celestial. Olha a aplicação que ela faz, né? E agora, isso aí está na página 84.2, quem tem um aplicativozinho, pode procurar lá. E ela segue. O mesmo Satanás está agora atuando com idêntico fim em vista para enfraquecer e destruir o povo que declara guardar os mandamentos de Deus. Mais uma vez, a marca do povo de Deus, aqueles que estão no tempo do fim, que guardam o mandamento de Deus. Justamente quando se encontram nas fronteiras de Canaã Celestial. Satanás sabe que este é o seu momento. Dispõe de apenas pouco tempo para trabalhar e atuará com tremendo poder a fim de iludir o povo de Deus em seus pontos fracos de caráter. Então, ele vai atuar da mesma maneira que atuou lá com o povo de Deus, né? Contra os que guardam os mandamentos de Deus, o povo do tempo do fim. Então, isso está na página 85.4. Ele vai atuar da mesma forma. Então, relembrando, aqueles que puderem ler hoje as passagens que eu dei de números 23, 24, 25, né? Quiserem ler esse capítulo aqui em Testemunho sobre Conduta Sexual, Divórcio e Adultério, página 83, 84, 85, 86, que é o capítulo da licenciosidade, né? Eu estou tirando esses textos, mas é bem mais amplo o capítulo, né? Ele vai tratar da questão da queda de Davi, com a licenciosidade, sendo atraído por uma mulher. Então, agora eu vou colocar mais um texto que eu quero fazer uma aplicação literal, mas quero também fazer uma aplicação tipológica, né? Aqui, ela, na página 85.5, ela diz assim, haverá mulheres que se tornarão tentadoras e que farão o máximo possível para atrair e conquistar a atenção dos homens sobre elas. Primeiro, buscarão granjear-lhes a simpatia. Olha o método. Primeiro, ganhar simpatia, como Balaão fez através daquelas mulheres, literalmente, mas também o povo de Deus teve uma aproximação mais aberta, com menos guarda, com menos vigília, porque é o contexto que eu disse. Quem era Midian? Midian era filho de Abraão com Quetura, é irmão na fé. Os midianitas são igrejas irmãs, mulheres midianitas, irmãos, e mulheres moabitas são mulheres filhas do mesmo pai, mas não filhas da mesma mãe, né? Nós temos lá o contexto de Apocalipse 17, né?
tem filhas que são da mãe, da mesma mãe e do mesmo pai. Lá tem filhas da grande meretriz. Essas são filhas da mesma mãe e do mesmo pai. Aqui não. Aqui nós temos filhas que são só do mesmo pai. Sabemos que Deus tem uma igreja invisível. A maior parte do povo de Deus, Ellen White diz, estão nessas igrejas. Concordam comigo? Principalmente na igreja católica. A maior parte do povo de Deus sincero está lá, nessas igrejas. Porém, a Bíblia relata em Apocalipse 18, né, que essas instituições, não o povo que está lá todo, mas essas instituições, essas igrejas se tornaram o quê? Morada e covil de tudo quanto é tipo de ave imunda e detestável. Então, nós temos que crer nas profecias. Caiu a grande Babilônia. 2 vezes anunciado, em Apocalipse 14, né? Se não me engano, verso 9, 8 ou 9, e depois em Apocalipse 18, versos 2 e 3. Então, ali é anunciada uma segunda queda de Babilônia. Agora é a Babilônia mística, ela com as suas filhinhas. Então, aqui o povo de Deus, ele foi atraído para essas mulheres midianitas e moabitas. Foi a estratégia que Balaque e Balaão usaram. Então, a mensagem que Israel estava transmitindo, nós vamos conquistar a Terra Prometida, despertou medo. O povo do Advento vai dar uma mensagem, segundo Daniel 11, os rumores do norte e do oriente, né? O povo de Deus vai dar um alto clamor que vai amedrontar essas mulheres, esses povos vizinhos, né? Que são do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Nós temos a história de José, que é tipológica também. Vocês percebem quem é José? José, ele é o filho mais novo, o adventismo é o filho mais novo do protestantismo, da reforma protestante. José guardava os mandamentos do pai, ele era obediente, e tinha um dom de profecia, porque ele tinha um dom de sonhos, de interpretações. É a igreja adventista do 7º dia. José tinha outros irmãos, filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, né? E os seus irmãos falam, lá vem aquele sonhador, aquele que acha que tem o espírito de profecia, aquele que guarda os mandamentos, que é fissurado em guardar a lei. É assim que a gente é visto pelas igrejas evangélicas. Pelo menos na minha experiência de dar estudos bíblicos, eles nos veem como aqueles que guardam o mandamento e ficam sonhando ter aí o espírito de profecia. Então, irmãos, e é o que a Bíblia fala em Apocalipse 12, 17, a identidade do povo de Deus. E José era esse, né? E José, ele vai, os seus irmãos vão até ele, né? Em busca de pão. E nós sabemos que Deus nos deu uma comissão como povo da Bíblia, da palavra, de acumular pão para levar para os nossos irmãos quando houver uma fome e sede que vai haver na terra, não de água nem de comida, mas de pão, da palavra, né? E José, ele é um pouco odiado pelos seus irmãos. Ele não é muito bem visto. E acontece que Israel também não era muito bem visto pelos moabitas e midianitas. E nós também não somos bem vistos por conta da mensagem que a gente apresenta, a questão doutrinária bem divergente, né? A questão do santuário e muitas outras doutrinas, não só o sábado, irmãos, né? Que o próprio nome desta igreja, ela é, como diz Ellen White, é uma pedra no sapato. O nome dessa igreja é uma denúncia da queda de Babilônia, porque essas filhinhas estão seguindo a mãe, né? Contrário à lei de Deus. Então, Satanás, a Ellen White disse que usará o mesmo método. Então, igrejas tentarão nos atrair para usar o método evangelístico que eles usam, para usar as metodologias, a mesma música, o mesmo tipo de louvor, o mesmo tipo de adoração, o mesmo tipo de liturgia. Quem puder baixar no site do Vaticano, na internet, e tiver disposição para ler o Concílio Vaticano II, de 1962 a 65, leia um capítulo da liturgia, e vocês vão ver que o plano traçado pela Igreja Católica para ganhar de volta os evangélicos, os protestantes, que agora já se cumpriu essa união, o plano ali é usar a liturgia, usar a música popular. Então, o texto aqui que nós vamos ver, a posteriori aqui, vai dizer que
as vestais gentílicas, falta de modéstia cristã. A música executada, ritmo, o que nós temos tido é ritmo, concentrado, que o nosso manual diz para a gente não ter, o que o Espírito de Profecia fala para a gente não ter músicas derivadas, o manual da igreja e o Espírito de Profecia dizem para a gente não ter músicas derivadas de rock, rhythm and blues, rock soft, qualquer derivado dessas aí, ritmo predominante, não. E foi o que eles usaram para embotar primeiro os sentidos do povo de Deus. E aí, lendo lá a historinha em Números 23, 24, 25, né, contextualizando, lendo o capítulo em Patriarcas e Profetas, vocês vão ver por que o povo de Deus caiu. Né? Nós não vamos ter tempo aqui para contextualizar tudo. Mas haverá mulheres que se tornarão tentadoras e que farão o máximo possível para atrair e conquistar a atenção dos homens sobre elas. Primeiro buscarão granjear-lhes a simpatia, a seguir a afeição, e depois levá-los a violar a santa lei de Deus. Porque a marca do povo de Deus é que eles guardam os mandamentos de Deus. Agora, lá em Patriarcas e Profetas, página 454, o capítulo é Apostasia no Jordão. Patriarcas e Profetas, página 454. Ela diz assim, a princípio, prestem atenção, a princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos. Quem é mais experiente na igreja sabe. Lá na década de 70, de 80, 90 até, nós não tínhamos tanta aproximação com o mundo evangélico. Né? A princípio, olha os textos que nós lemos lá no começo, que Satanás vai usar o mesmo método, que o povo de Deus da última geração, do fim do tempo, tem que estudar essas histórias do passado. Nós começamos lá com 1 Coríntios 10, 6 e 11, que é um exemplo para nós aos quais chegou o final dos tempos. Paulo diz o final dos tempos. Então, a princípio, houve pouca comunicação entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Mas depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocava alarma. E tão silenciosamente eram executados seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus. E a fala dos nossos irmãos evangélicos, qual é? Vocês estão tentando se salvar pela guarda da lei. Vocês estão tentando se salvar pelas obras. E aqui é a mesma coisa, estão tentando seduzi-los a abandonar essa doutrina, essa ideia de guardar os mandamentos. Atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. E lembra, tudo isso, irmãos, aconselhado por Balaão, orientado por Balaão. Um homem que o povo de Deus tinha confiança, era um profeta de Deus. Aí é que ela continua assim, Ellen White. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto da amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos. Até para os guardas do povo, os atalaias sobre o muro, também não perceberam a princípio. Idêntico como tem acontecido conosco. E aqui diz o seguinte, por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moabe, que era o Balaque, o rei de Moabe, designado uma grande festa em honra a seus deuses. E arranjou-se, ela diz aqui, secretamente, que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Então, a princípio, eles foram convidados a assistir os congressos lá, os concílios lá. A princípio, eles começaram a ser seduzidos a assistir. Tiveram a coragem de andar no terreno encantado de Satanás. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus. E, por isso, teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Olha que interessante. Ele era uma pessoa de confiança. Grande número de pessoas uniram-se a ele depois, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. E olha agora a menção do texto que vem. Iludidos pela música e dança e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, olha aí o que nós estamos tendo, ó. Reforma de música, para a gente voltar, sair disso. Reforma da modéstia cristã, para a gente sair disso, porque foi isso que seduziu eles, foi isso que embotou aqui.
Então, iludidos pela música e dança e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová, unindo-se-lhe nos folguedos e festins. Então, nós temos visto algumas coisas aí absurdas, alguns ajuntamentos, algumas campais, algumas reuniões jovens em que os folguedos, os festins, a música ritmada, alta, inebriante, criando um mantra, porque, irmãos, Deus trabalha aqui, no lobo frontal, Deus trabalha com a razão, com a inteligência. E as sinapsezinhas que acontecem aqui, já está provado cientificamente, são inibidas com essas coisas. Né? Romanos 12, 1 e 2 apresenta para a gente: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não fiquem com a mesma forma deste mundo. Mundo ali, no grego, é cultura. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nosso culto, ele é pautado na mente, na liberdade de escolha. Quando você está sob a influência de alimentação que fermenta, fora de horário, que não combinam, que são embotantes, estimulantes, né? Nós temos aí a questão do café, da carne e tal. A mente começa a ficar embotada. Quando você entra num ambiente de música assim, em 30 segundos as sinapses já param de funcionar. As sinapses são os gotejamentos que permitem a comunicação entre os neurônios. Né? É um assunto bem bacana. Nós temos muita luz, muitos livros da CPB que tratam Cristãos em Busca do Êxtase, do professor Vanderlei Dornelles, que é vice-redator da Casa do Publicador, vice-redator-chefe da Casa do Publicador Brasileiro. Não sei se é ainda, mas é um dos redatores. O livro é da CPB. Pastor Ivor Myers, Cristãos em Busca do Êxtase, Novo Ritmo, é outro livrinho tratando de música. O livro de Ellen White, a compilação do pastor Alberto Tim, que foi lançado em 2005 lá na FAD Minas. Eu estava lá no congresso de música, que fala música, é de Ellen White, é uma compilação, mas é de Ellen White. Tudo que ela escreveu sobre música, sua influência na vida do cristão. Então, seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, iludidos pela música e pela dança, a questão da alimentação, nós vamos ler daqui a pouco, que vai falar aqui, que a alimentação também botou, usando isso aí, né? Beberam bebida alcoólica. Nós temos a revolução de Woodstock: sexo, droga e rock and roll. Música, droga e licenciosidade, sexo. Que é a base, vocês estudando esse livrinho, Cristãos em Busca do Êxtase, é a base do culto pagão. Porque o culto pagão não é racional. O culto pagão é do sentimento. A pessoa entra no estado, sai do estado beta, que é vigilância. Jesus falou: vigiai a todo tempo. Você sai da vigilância, entra no estado alfa, é criado um mantra no culto, na liturgia, você entra no estado alfa, e aí seu subconsciente recebe sem você filtrar nada. Não é a sua escolha. Você entra em êxtase, sente até alguma coisa, mas Ellen White fala, primeiros escritos, capítulo Fé e Obra. Fé não é sentimento. Então vamos seguir aqui, porque a gente tem pouco tempo, eu pensei que tivesse mais, pensei que até às 7 da manhã. Vou terminar aqui agora, irmãos, estou pertinho de terminar. Não demorou muito tempo para que o veneno se espalhasse como uma infecção Marcelo, mortal. Oi, perdão, pode falar. Pode se falar, precisar pode de um interromper. pouquinho mais até às 6 horas, pode falar, tá? Então tá, vou acelerar aqui um pouquinho. Não demorou muito tempo para que o veneno se espalhasse como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha não perceberam que eles estavam em uma batalha. Foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. Os príncipes e principais homens, olha, lembra de todo o contexto que nós estudamos antes, da tipologia, da questão de que se aplica à igreja no tempo do fim. Os príncipes e principais homens estavam entre os primeiros a transgredir, e eram tantos os culpados dentre o povo que a apostasia se tornou nacional. E Ellen White, mais à frente, eu não coloquei aqui, ela vai dizer que isso volta para dentro do acampamento e começa a ocorrer dentro do acampamento. Né? E tem até o Zwingli lá, o atrevido, que passou na frente de todo mundo lá, com o pecado bem aberto. Né? Irmãos, daria para a gente aplicar aqui, mas o que eu quero apelar para os irmãos não é estar aqui apresentando fatos e eventos e
notícias tristes, não é o nosso foco. O nosso foco é chamar a atenção pelo seguinte: se as histórias do passado se aplicam ao fim do tempo, né, que é o final do tempo do fim. O tempo do fim nós já estamos, irmãos. Agora nós estamos no fim do tempo. Se ela frisou várias vezes, e o próprio Paulo diz, a nós, os quais chegou o fim dos tempos. Lá em 1 Coríntios 10:11, no finalzinho ele diz isso, a nós se chegou o final dos tempos. Temos que estudar por nós mesmos. E eu queria dar um dever de casa, né? Além de se quem puder aí ler esse capítulo aí, Apostasia no Jordão, Patriarcas e Profetas, ler lá em Números 23, 24, 25, né? Quem puder, também ler 2 Pedro, capítulo 2. Nós não vamos poder ler aqui, não vai dar tempo. Eu pretendia ler, mas, fazendo uma aplicação, mas estudem 2 Pedro, capítulo 2, que vem anterior ao capítulo 3, que trata da volta de Jesus. Então, antes da volta de Jesus, ele vai falar de uma obra de engano no meio do povo de Deus. E Judas, que parece até um plágio, parece até que é uma cartinha só um. Você não sabe quem copiou de quem, mas a gente sabe que é o mesmo Espírito que inspira, né? Ninguém copiou de ninguém. Judas tem as mesmas palavras. Todos os dois citam Balaão aí. 2 Pedro, capítulo 2. E aí você tem em mente que o contexto é o próximo capítulo 3. A Bíblia não foi escrita em capítulo, né? Pedro estava tratando da volta de Jesus, da obra de engano. Jesus, em Mateus 24, tratou 4 vezes da obra de engano. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, falando da vinda de Jesus, fala da grande apostasia e fala da obra do engano, que Deus vai permitir a operação do erro para aqueles que não acolheram o amor da verdade. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui nessa manhã, precisamos acolher o amor da verdade. Meu amor pela palavra de Deus, por Jesus, nasceu aos 8 anos de idade, quando eu tinha que frequentar a igreja escondido do meu pai, quando eu li o Desejado de Todas as Nações na casa da minha tia, escondido, passando uns dias lá, e fiquei encantado. E eu sou encantado com a igreja adventista. Tudo de bom na minha vida, todo o preparo, tudo veio dessa igreja, porque essa igreja é o bastião do protestantismo, essa igreja preservou a verdade, essa igreja tem o remanescente de Deus, não acredito em outro movimento sem ser essa igreja, mas nós não podemos baixar a guarda da escolha individual, porque Ellen White diz que o princípio basilar do protestantismo não é individualismo, isso é egoísmo, é individualidade. E Roma papal odeia a individualidade. Vai haver um convite para o nosso lar comum, para a nossa casa comum, para a coletividade, porque na Idade Média Roma chamava quem discordava dela de herege, e a origem etimológica da palavra herege é aquele que pensa por si mesmo. Guardem os textos, Jeremias 32, verso 19, Ezequiel 33, 20, Mateus 16, 27, Romanos 2, verso 6, 2 Coríntios 5, 10, 1 Pedro 1, 17, Apocalipse 20, verso 12 e Apocalipse 22, verso 12. Todos eles vão dizer que cada um será julgado pelas suas obras. Cada um dará conta de si mesmo. Então, meu apelo, irmãos, é estudem a palavra. Aí, leem 2 Pedro 2, dos falsos mestres que vão vir, e Judas trata, e todos eles comentam de Balaão. Aí, o Salmo 118, verso 8, ele diz assim, é melhor confiar no Senhor do que pôr a sua confiança no homem. Falei rápido demais? Quer que eu repita? Eu posso repetir no finalzinho, se der tempo, as passagens. Vou repetir. Não está sendo gravado, não? Alguns dizem que pode ser gravado, pode ser colocado até no YouTube. Jeremias. Está sendo gravado, irmão, e depois o senhor pode escrever os textos no chat e a gente copia. Obrigada. Então, quando terminar. E amanhã também nós vamos dar continuidade a esse assunto, em um outro episódio. De novo, o povo de Deus, em uma tipologia com Apocalipse 16, no episódio de ir para Jerusalém agora. Episódio muito bom. Mas olha só, as últimas passagens que eu vou ler para os irmãos agora, acredito que em 5 minutinhos a gente termina, Conselhos Inspirados de Ellen White. Homens, mulheres, eu vou dar a referência no final. Homens, mulheres e jovens. A referência está na lição da Escola Sabatina, 2 trimestres. Eu sou um colecionador, tem todas as lições da Escola Sabatina. Minha esposa reclama quando a gente faz mudança, a gente vai mudando de sítio para sítio, né? Que eu levo caixas e mais caixas pesadas. Meus sermões são baseados nas lições da Escola Sabatina.
E está na lição da Escola Sabatina. Eu vou dar aqui, eu acho que é 2 de agosto desse ano agora, foi uma quinta-feira. Eu vou dar a referência no final e vou dar a referência do Espírito de Profecia. Homens, mulheres e jovens, diz Ellen White. Deus pede que vocês possuam valor moral, firmeza de propósito, coragem e perseverança, mente que não pode aceitar as afirmações de outros. Por isso que eu falo, nota, irmão, quando eu entrei para essa igreja, a gente tinha passado por tudo quanto é igreja. Meu pai odiava a igreja adventista, tinha passado por tudo. Mas aqui eu vi que o pensamento é livre, a discussão é livre, e a gente aprendia a anotar. A gente ia para os cultos anotando as passagens, as referências, ia para casa depois do almoço, ver se o sermão de fato. Lembram de Atos 17:11, que Paulo elogia os bereanos? Que ele não ficou ofendido que eles estavam desconfiando dele, para ver se as coisas de fato, eles iam para casa, diariamente, examinavam as escrituras com avidez, para ver se as coisas de fato eram assim. E Paulo não ficou ofendido. Muitos ficam ofendidos hoje se a gente questionar, se a gente discutir. Parece que nós estamos hoje no mundo todo, né? Desde a academia, na faculdade, até na igreja também, a gente tem um esparadrapo na boca, não pode divergir. Possui um valor moral, firmeza de propósito, coragem e perseverança, mente que não pode aceitar as afirmações de outros, mas que pesquisa por si mesma antes de receber ou rejeitar, porque às vezes a gente tem que rejeitar também. Então, antes, irmão, de receberem alguma coisa ou rejeitarem alguma coisa, que a pessoa ela diz aqui, que estuda e pesa as provas e as leva ao Senhor em oração. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 112 e 113. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 112 e 113. Lição da Escola Sabatina, de quinta-feira, dia 4/8, eu errei, falei 2/8, 4/8 de 2022, desse ano, o Crisol, a lição sobre o Crisol que a gente estudou. Então, irmãos, pesar, verificar na palavra, no Espírito de Profecia por si mesmo, leia o texto todo, a pessoa deu uma referência, leia o capítulo todo, e levar a Deus em oração, porque o mero assentimento da verdade, o poder intelectual nosso é nada perto do poder das trevas, para nos enganar do nosso coração corrupto. Então, estudar a palavra, nós estamos no tempo do fim, no fim do tempo. E o outro textozinho aqui, né, é o seguinte: enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade. Se você espera que o leitinho, como disse Paulo, né, e não buscar o alimento sólido, crescer na graça, no conhecimento, enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar, de novo, estudar e orar pela iluminação do Espírito Santo, que é o que vocês estão buscando, nós estamos buscando. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto de oração. Anjos do mundo da luz, irmãos, acham-se ao pé daqueles que, em humildade, como criancinhas, papaizinho, não me deixe errar, buscam a guia divina, e não a guia humana, a guia divina. Desejados de todas as nações, página 89, se vocês quiserem ler o contexto, aí ela vai aplicar a causa, por que Israel, povo judeu, rejeitou o Messias. Confiaram lá em homens que prepararam uma falsa doutrina, um falso entendimento, e eles rejeitaram o Messias. E ela diz, ela segue assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, ela cita uma passagem bíblica: peça a Deus que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhes-á dada. Misericórdia, amor e sabedoria são encontrados em Deus, mas muitos dos que professam conhecê-lo têm se desviado daquele em que se centraliza a nossa esperança e vida eterna, e se têm educado a depender de seus semelhantes, sujeitos ao erro e falíveis. Esse que vos fala é falível, sujeito a erros, pode deixar uma casca de banana. São inválidos espiritualmente quando assim o fazem. Quando o povo de Deus depende da guia e autoridade humana, se tornam inválidos, aleijados espiritual, pois nenhum homem é infalível, e sua influência pode ser exercida no sentido de desviar. Aquele que confia no homem não somente se apoia em uma cana quebrada e dá a Satanás a oportunidade de se introduzir, mas prejudica também aquele em quem é depositada a confiança.
Quantos sermões eu fiz em igrejas, palestras, seminários, e os irmãos na saída vêm cumprimentar, elogiar. O elogio é uma maldição para quem prega. Olha o que ela vai dizer. Mas prejudica também aquele em quem deposita a confiança. Ele se torna exaltado na estima de si mesmo e perde o senso de sua dependência de Deus. Então não façam isso com nossos líderes. Orem pelos nossos líderes. Estudem por si mesmos. Tenham coragem e força moral para não receber nada, nem rejeitar nada, sem antes examinar por si mesmo e levar o caso a Deus em oração. Aqui diz assim, logo que um homem é colocado onde Deus deve estar, perde ele a sua pureza, seu vigor, sua confiança no poder de Deus. O resultado é confusão moral, porque suas faculdades se tornam tão não santificadas e tão pervertidas. Considera-se competente para julgar seus semelhantes e ilegalmente se esforça por ser um Deus sobre eles. Aí vem o autoritarismo e tudo mais. Então, irmãos, nesta manhã nossa reflexão foi sobre a palavra de Deus. Todo o apelo de Ellen White. Eu me apaixonei pelo Espírito de Profecia, montei um centro White com todos os livros em português que eu pude comprar e repetir, arrumar de outras pessoas na minha igreja, montamos uma biblioteca e montamos na igreja, na escola, quando era conselheiro da escola adventista. Um centro White. Pegue os testemunhos, valorize-o. Não fale de boca que você valoriza os testemunhos. Leia-os, estude-os, separe tempo, faça a remissão do tempo. Sinta-se devedor por todo o tempo que nós estamos desperdiçando. Eu desperdicei muito tempo. E agora nós temos essas reuniões e podemos, antes delas, e depois do almoço, em algum horáriozinho, verificar o que foi dito aqui, ver o contexto, ver as passagens, ler, estudar em oração. Esse é o nosso dever em cada momento. E no estudo individual também, duvidar do seu coração. Porque às vezes a gente vai lá para a palavra buscar aquilo que corrobora o que eu acredito, o que eu defendo. E quantas vezes eu tive que capitular e falar, não, eu estava errado. Olha, que bênção. Deus permite isso, irmãos. A gente erra, reconhecendo o erro, Deus traz uma bênção para a gente. Tá bom? Ficamos por aqui hoje. Amanhã a gente continua aí nessa contextualização, porque ela nos avisou, e os textos bíblicos também, que o que aconteceu com Israel, a jornada deles lá, não só no deserto, mas em todo o Antigo Testamento, Deus entesourou para nós. Tá bom? Um bom dia a todos. Amém. Louvado seja o nosso Deus por essa mensagem tão importante para nós. Obrigada, Marcelo. Nós vamos agora para as orações. Depois nós teremos aqui uns momentos de consideração, onde o Espírito Santo fala aos nossos corações. É para a gente partilhar aquilo que o Espírito Santo falou aos nossos corações através dessa mensagem. Amém. Vamos agora, então, fazer 3 orações para a gente começar as considerações. Vamos ser 2 orações e uma oração cantada. A Giane vai fazer a oração cantada e eu gostaria de saber quem mais poderia orar para nós. 2 orações. Levanta aqui a sua mãozinha, por favor. A irmã Naudília faz a primeira oração. Obrigada, irmã Naudília. Mais uma? Eu posso fazer a segunda. Amém. Obrigada, irmã Terezinha. Então, vamos começar. Oremos. Irmã Naudília, a senhora precisa abrir o microfone, por favor. Alô? Sim, agora ouvindo. Ok. Pai Santo, Pai de amor, de misericórdia, esse Pai que perdoa, esse Pai que deu seu único Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. Pai de amor, muito obrigada, Senhor Deus, por essa manhã. Conseguir entrar na sala, porque ontem não conseguimos, ó Pai. Perdão, Senhor Jesus, por nossas negligências. Perdão, Senhor, por tudo, Senhor Deus, que às vezes nós nos deparamos, ó Pai, erroneamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, cada manhã podemos sentir aqui o Teu Espírito Santo
nos envolvendo, nos dando capacidade de entendimento, Senhor. Por favor, Senhor Jesus, por favor. É nessa sala Pentecostes através de nós, que realmente, ó Pai, nós possamos dar um testemunho vivo de que o Pentecostes está acontecendo entre nós. Pai querido, que nós possamos ser avivados, ó Pai, cada dia possa vir irmãos como este de hoje, dessa manhã, nos ensinar, meu Pai, como vivemos melhor neste mundo. Através do Espírito de profecia, Senhor Jesus, temos tantas maravilhas, ó Pai, e muitas vezes nós negligenciamos. Perdão, Senhor, nos perdoe. Mas, Pai, por favor, dá uma sacudida em nós, Senhor Jesus. O Senhor tem sacudido a gente. Eu tenho sacudido essa árvore para que os frutos podres se caem, mas nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos que esses frutos que ainda estão nessa árvore, que é Jesus Cristo, esse tronco maravilhoso, nós somos as galhas. Pai querido, que nós nunca venhamos, ó Pai, desfalecermos na fé. Por favor, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita, Senhor, cada dia a estarmos de pé na presença do Altíssimo. Que o Espírito Santo, Senhor Jesus, que o Espírito Santo reine em nós, fala nos nossos ouvidos, que nós possamos ouvi-lo, Senhor. Nos capacita a ouvir o Espírito Santo, Senhor Jesus, por favor. Nos dê forças para seguirmos em frente, através das nossas vestes, através do nosso testemunho, do nosso alimento. Pai bondoso de amor, por favor, Senhor Jesus, nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Estamos doentes por essa vida que está tão difícil, Senhor Jesus, de vivermos aqui neste mundo. Volte logo, mas, Senhor Jesus, nos prepare, por favor, prepare nossa família, nossos filhos, para que possamos receber nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus, amém. Eterno e maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, continuando a tua presença, nós exaltamos, glorificamos o seu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor tem sempre cuidado de nós. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela tua presença nesta sala cada manhã. Nós agradecemos, Senhor, por esta sala existir. Nós agradecemos, Senhor, meu Pai, por o Senhor ter nos despertado essa manhã, por cada vida, cada lar representado aqui nesta manhã. Muito obrigado. Nós queremos agradecer, Senhor, pela vida, Pai, do teu servo, irmão Marcelo, da qual o Senhor, nesta manhã, falou a cada um de nós através dele. Muito obrigado. Quero pedir ao Senhor pela vida dele, Pai. O Senhor sabe quais são as necessidades dele, quais são as provações que ele tem passado, quais são as ciladas que o inimigo tem armado para ele, quais são a luta dele. E nós colocamos as tuas mãos e rogamos ao Senhor que o abençoa, derrama sobre a doação do Espírito, batiza cada um de nós aqui com o teu Espírito Santo. Quero clamar ao Senhor, meu Deus, que cumpre as tuas promessas nas nossas vidas, Pai. Retira, Pai, as enfermidades, as moléstias dos teus filhos. Nós estamos orando, Pai, pelo pai da irmã Evanice, pelo também o pai, o irmão, Pai, da irmã Cristina, e nós rogamos, Senhor, que restaura, Pai, que cura essas enfermidades. Se tem mais alguma pessoa que com problema de saúde, Pai, nas suas vidas, ou também nos familiares, da quais as pessoas estão orando, eu clamo, Senhor, que ouve as orações de cada um de nós, e por misericórdia, derrama as bênçãos da cura, da saúde sobre nós, mas acima de tudo, Pai, dá-nos o poder, que nós possamos, Pai, viver a luz que o Senhor tem dado a nós, e nós dá-nos o poder para nós fazermos as modificações, as mudanças nos nossos hábitos alimentares, que nós possamos, ó Pai, assim, receber as bênçãos da saúde do Senhor. Ó Pai, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma cada lar representado, cada família, sonda cada coração e cada mente, e derrama sobre nós as tuas bênçãos. É o que nós te pedimos, Pai, já agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ergo os meus olhos para os altos montes, o meu socorro, de onde ele virá. O meu socorro vem do Deus
céu, fez a terra e fez o mar. Ele te guarda se o teu pé vacila. Não dormitas, o guarda de Israel. Ele te guardará de todo o mal, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Todos os males Ele é quem afasta, pois tua alma Ele guardará. Guarda a saída, guarda a tua entrada, sim, desde agora, para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Louvado Amém. seja Deus. Obrigada, Senhor. Agora chegou o momento, então, da gente partilhar aquilo que o Espírito Santo falou no nosso coração através dessa mensagem tão importante. Quem gostaria de falar, pode levantar aqui a mãozinha e abrir o microfone para partilhar conosco um testemunho. Alguém gostaria? Irmã Naldília ainda está com a mãozinha levantada. A senhora gostaria de falar ou era mesmo só para orar? Irmã Naldília? Não ouvimos a senhora, tem que abrir o áudio. Problema com o meu telefone, mãe. Meu telefone é novo e está me dando um pauzinho. Não faz mal. A senhora Minha mão gostaria de falar? é só para orar mesmo, né? A gente pode comentar alguma coisa, mas foi tão complexo para mim, sabe assim, mas bem bacana, né? Foi muitos assuntos assim, e a minha mente é um pouco limitada, né? Mas tem muitas coisas para a gente comentar aqui, né? Sim, todas nós somos, irmã Naldília. Todos nós estamos aqui para aprender, porque a nossa mente foi adormecida, né? E é por isso que às vezes aparece uma mensagem tão importante, tão cheia de conteúdo, como essa, e informações. Por isso que o irmão Marcelo disse aqui, que agora nós temos que voltar, anotar as passagens e voltar e ler de novo os textos e voltar lá e estudar por nós mesmos, não é? Porque é assim que o Espírito Santo vai falando ao nosso coração e à nossa mente. E é Irmãos, por isso que nós gravamos também aqui os nossos cultos, para que depois nós possamos voltar, porque às vezes é muito rápido para anotar. Pode falar, irmão Marcelo. Ô, irmã, eu anoto quase tudo, sabe? Eu consigo às vezes, sabe? Mas o povo de Deus deve dar mais atenção ao tempo do fim. Isso aqui me chamou a atenção demais. A gente não está dando atenção às verdades tão lindas que nós temos nas nossas mãos, né? Sim. O livro também testemunha sobre a conduta, né, e divórcio. Esse também teu conselho era contra Israel, né? Assim, é tanta coisa, sabe assim, que a gente realmente tem que ficar bem atenta. Mas isso é maravilhoso, sabe? Isso é um conhecimento maravilhoso que a gente deve voltar a esses assuntos todos os dias das nossas vidas, vivermos isso. Mas para viver isso, tem que, como falou o irmão, estudar e dar atenção para que o Espírito Santo possa direcionar, né, nossas mentes e trazer, e que nossas mentes estejam preparadas para ouvir a direção do Espírito Santo. Amém. Né? É isso mesmo. Obrigada, irmã Naldília. O irmão Marcelo quer falar. é só uma pontuação que eu vou fazer, para os irmãos não ficarem assim ansiosos. Lembra da passagem que Paulo diz: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo rumo ao alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Então, irmãos, tudo é feito nele, por ele. A fé provém de Deus, a salvação, a santificação, a graça, a justificação imputada, a comunicada, tudo é de Deus. Nosso único papel não é contribuir com nada, é só cooperar com a vontade. É o livre-arbítrio que Deus não fere. Deus não fere o nosso livre-arbítrio. Então, se o tempo passou, algumas pessoas ficam ansiosas, eu não aprendi tudo, eu também não estou fazendo a reforma de saúde direitinho. Lembra, Deus tirou Israel, de novo, a tipologia do Egito, que simboliza o mundo,
deu para eles um regime alimentar diferente, que foi um maná simples, completo. Salmo 78 diz que eles comeram pão do céu, pão dos anjos. E o Salmo 105 diz que não houve em 40 anos um só doente. Então, Deus deu aquilo tão radical para eles, né? Talvez ele esteja nos chamando. Às vezes pode parecer radical demais, mas muito mais radical é abrir o peito, é tomar remédio para dormir, é viver controlado por medicamento. Então, Deus deu justamente para isso a reforma de saúde, para desembotar o conselho de vida no campo, para a gente sair do barulho, da agitação, para que eles puderem, mas tudo, irmãos, com ordem e planejamento, tudo progressivamente. Não vai ser por mérito, você não precisa fazer tudo no sentido assim, se eu não fizer, Deus... Tudo provém de Deus, então basta cooperar com ele. Ele vai dando mais luz. Jesus não dá toda a luz de uma vez. A aurora do justo, Provérbios 28, 19, vai raiando cada vez mais. A vereda do justo é como a aurora do dia, vai raiando cada vez mais até ser dia perfeito. Jesus disse para os discípulos: eu tenho muito para revelar para vocês, mas vocês não podem suportar. Então, não desespere. O conselho de hoje foi: estude a palavra. Valorize o tempo do fim, os conselhos de Deus, para a gente estudar a história de Israel no passado, para a gente não cair nos mesmos erros, né? É só isso aí, a suma de tudo de hoje é: valorize a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de Profecia. Tem um aplicativo Bíblia.com, é oficial da igreja, e eu uso com meu filho mais novo aqui, já usei. Ele vai tendo o ano bíblico com os livros do Espírito de Profecia que vão complementando ali. Muito bom. Obrigada, Marcela, é isso mesmo. Nós temos que entender que nós somos só cooperadores de Deus, não somos nós que fazemos nada. E muitas vezes nós desanimamos porque a gente, às vezes, tenta fazer por nós mesmos e não conseguimos, não é? Nós temos que pedir a Deus a direção e confiar que Ele vai dar e nós sermos apenas cooperadores do Senhor. É isso mesmo. E agarrar no estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, para que a nossa mente... É isso que é voltar para a verdadeira educação, não é? É que a nossa mente seja desobstruída, para que a gente possa compreender os desígnios de Deus, principalmente nesses tempos, que o engano vai ser o carro-chefe de todas as ações de Satanás aqui nessa terra. Aliás, ele é o pai do engano, né? Mas, no fim, a Bíblia diz que, se possível for, enganaria os escolhidos. E nós somos o alvo, porque somos os escolhidos de Deus. Elô, seja bem-vinda, querida. Pode falar, e depois a Jeane. Bom dia a todos, uma feliz semana. Esse capítulo, né, que o irmão hoje estudou aqui com a gente, né, Apostasia no Jordão, é o meu capítulo predileto que eu gosto de estudar aqui no livro, né, Patriarcas e Profetas. Aliás, esse é meu livro predileto. Eu aprendi muito, muito com esse livro. Todas as vezes que eu leio, eu trago grandes lições, né, para a minha vida e para o povo de Deus. E a mensagem do irmão me faz pensar que todas as coisas que Satanás faz, ele faz com um único objetivo. Ele tem o intuito de desconstruir aquilo que Deus deixou escrito. E todas as coisas é para tirar o povo da presença de Deus. Então, são armadilhas, né? Armadilhas contra o povo de Deus. E o sexo, assim como ele usou o sexo lá no passado, ele usou estratégias, né? Ali, a sugestão de Balaão foi que leve festas para o povo. Leve festas, leva o povo para festa de aniversário, de casamento, festa sem nenhum churrasco. E o que o povo faz ali nas festas? O povo chega 10 da noite, passa a noite inteira, come de 10 da noite às 5 da manhã, 6 da manhã, dança aquelas músicas altas, e semana que vem tem outra festa, e depois na outra semana, nossa, meu mês está cheio, tem tanta festa para poder ir. É assim que Satanás vai trabalhando.
né? E as mulheres vão gastando dinheiro com a maquiagem, com o penteado, com os vestidos, e ali uma olha para a roupa da outra, e na outra festa uma quer estar mais bonita do que a outra. É isso que Satanás ele quer trabalhar na nossa mente, para quê? Para que ele possa colocar, então, ali aquilo que ele precisa para derrubar as profecias para o nosso tempo de hoje. Como ele fez lá no passado, ele também faz hoje. E a primeira mensagem angélica lá fala assim: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Você só adora aquele que você conhece, aquele que você tem intimidade. E o que Satanás hoje está trabalhando na mente desde as criancinhas, pequenininhas, com 1, 2 anos, 3 anos? Ele está dizendo para as crianças que elas não precisam de escolher o que elas vão ser hoje. Elas não precisam de ser menina ou meninos, mas quando elas crescerem, elas podem ser menine. Então, olha como Satanás ele está trabalhando ativamente na sexualidade. E ele tem pressa. Ele tem pressa porque os livros, as coisas que têm acontecido dentro das escolas seculares são assustadoras, né? O que estão fazendo com as crianças. Mas por que Satanás quer uma geração que não se reconheça? Porque na primeira mensagem angélica está dizendo que você tem que adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Eu tenho que ter identidade com o meu Criador. Se Satanás ele tira a identidade, então eu não me reconheço. Eu não me vejo a imagem e a semelhança do meu Criador. E aí, aqui em Patriarcas e Profetas fala uma das coisas mais interessantes de como Satanás trabalha. Na página 458 fala assim: Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Qual é o objetivo de Satanás? Satanás leva o povo à depravação sexual, porque quando eles caem à depravação sexual, aí Satanás os conduz à idolatria. Por que hoje nós estamos vendo uma sociedade totalmente depravada? Por que eles querem depravar sexualmente as crianças? Porque quando um povo cai no pecado da sexualidade, eles são uma presa fácil à idolatria. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo, aonde nós vamos ter que fazer uma escolha consciente. Todos nós vamos ter que fazer uma escolha. E se o povo está embriagado pelo sexo livre, o que vai acontecer? Essas pessoas elas vão cair fácil. Aí, quando a besta se pronunciar, quando elas tiverem que tomar uma decisão entre o bem e o mal, elas não terão firmeza de caráter para poder ali tomar a sua decisão consciente. Aqui no livro fala assim: a condescendência sensual enfraquece o espírito e avilta a alma. As faculdades morais e intelectuais ficam embotadas e paralisadas pela satisfação das inclinações animais. E é impossível ao escravo da paixão compenetrar-se na obrigação sagrada imposta pela lei de Deus. Apreciar a obra expiatória ou dar devido valor à alma, bondade, pureza e verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas. Olha as armadilhas de Satanás. Satanás ele quer criar uma geração fraca e vacilante. Por isso ele trouxe o sexo ali
Aquele povo não estava em qualquer lugar. Eles estavam na porta de Canaã. Hoje nós também não estamos em qualquer lugar. Nós também estamos na porta de Canaã. E o mesmo pecado que Satanás levou aquele povo a cometer ali, é o que ele está levando ao povo a cometer hoje. Pecados sexuais, a sexualidade livre. E essa liberdade envolve as crianças, os juvenis, os jovens, os adolescentes, os adultos. E nós estamos nos assustando com o que está acontecendo hoje em dia sexualmente com todas as pessoas. Satanás, ele está usando ali as janelas da alma que estão abertas para ele poder entrar com seus enganos e assim levar o povo ao vício da sexualidade. Por quê? Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Aonde Satanás quer levar o povo? A idolatria. O sexo é só um instrumento para que Satanás alcance o seu objetivo. Portanto, irmãos, devemos vigiar as entradas da nossa alma, para que nós também não caiamos nesse pecado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vou complementar um pouquinho a fala da irmã. Ela trata bem, Ellen White, sobre a sensualidade, e nós, às vezes, somos, assim... O capítulo em si aí, do Patriarcas e Profeta, é o pecado da licenciosidade. A aplicação pode ser feita literal, e foi muito bem colocado pela irmã. O pecado da licenciosidade, literalmente, o inimigo vai trabalhar em cima dos nossos anciãos, líderes, sacerdotes do lar, em cima da licenciosidade através de mulheres sedutoras, né? Mas ela trata muito bem aí a Ellen White sobre a sensualidade, que é diferente da licenciosidade. A sensualidade são todos os sentidos, os sensores. Então, o paladar, o que vê, o que ouve, né? O homem é muito visual, a mulher é muito auditiva, né? Os contos, né? As novelas, né? Os romances, o rock romântico, então a música, o tato, o paladar, ele vai usar todos os sentidos para alcançar as janelas da nossa alma e embotar o sentido de maneira que a palavra de Deus não enterneça o coração. De maneira que a gente vá na Bíblia, no Espírito de Profecia, muitos jovens, a gente era diretor de coral jovem com mais de 130 componentes. Eu não consigo, eu vou ler a Bíblia, eu não consigo passar 5 minutos, porque torna-se sem graça. É igual o paladar. Se você usa açúcar, se você usa condimentos, se não fez a reforma de saúde, no começo os caminhos neurais é muito difícil, porque a mente está embotada, então você não acha graça. Se você chupar uma bala e tomar um suco de laranja, você vai achar o suco de laranja azedo, porque a bala superexcitou as papilas gustativas. Mas elas se renovam, nosso Deus é bom, as misericórdias dele se renovam a cada dia. Então, todos os nossos sentidos precisam de uma purificação. Por isso que o arrevamento sem reforma é fanatismo. E a reforma sem arrevamento é legalismo. Então, nós devemos cooperar com Deus. A cooperação, como eu falei, não é contribuir em nada, mas Deus não vai fazer nada contra o nosso livre-arbítrio, né, irmão? Se a gente quer passar no vestibular, em um concurso, a gente estuda, sacrifica o horário e tal. Então, Deus conhece o nosso coração, mas os anjos não. Os outros mundos estão vendo a maneira de Deus nos julgar. E Deus está sendo julgado. Então, leia esses textos aí do Antigo Testamento e do Novo Testamento que falam, como o pastor Arilton falava no Novo Tempo, né? Somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas nossas obras. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. O salvo pela graça é o está escrito. Mediante a fé, o também está escrito. O inimigo gosta muito de meias passagens, né? Quando ele diz para Jesus, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te livre e guarde e impeça seus pés de tropeçar em pedra alguma, Ellen White no Desejado diz que ele omitiu uma parte do verso que diz, enquanto andarem nos teus caminhos, enquanto Jesus fosse submisso a Deus, estaria protegido. Enquanto Israel foi submisso e obediente a Deus ali, nas bordas de Canaã, estavam protegidos.
perderam a proteção, porque não andaram nos estatutos, nos mandamentos de Deus. Tá bom? Amém. Obrigada, Marcelo. É isso mesmo. Obrigada, Elô. Obrigada pelas suas considerações. É isso mesmo. Nós temos que cooperar com Deus e precisamos ler. Nós precisamos entender e precisamos buscar por nós mesmos. O Espírito Santo está aqui a usar o irmão para vir trazer para nós essa mensagem, mas para que a gente fixe tudo isso, nós precisamos ler. Depois, se vocês quiserem, eu posso partilhar lá no grupo da sala todas essas passagens aqui que foram colocadas, que o irmão Marcelo já colocou aqui novamente para nós. E amanhã nós vamos continuar, não é isso, com esse estudo? Uhum. Vamos continuar com a aplicação tipológica aí, de eventos de Israel. Nós vamos estudar um pouquinho, quem quiser. Não sei se todos vão poder, não tem essa disposição, né? Mas nós vamos tratar um pouquinho sobre o período de Ciro, quando o povo de Deus foi libertado para ir para Jerusalém. Olha só, Apocalipse 17, de Isaías 44, no finalzinho, e o início do 45, diz que Deus secou os rios diante de Ciro, abriu as portas diante de Ciro. E Apocalipse 16, no final do trabalho intercessor de Jesus no Santíssimo, há o secamento do rio Eufrates para preparar o caminho da vinda dos reis do Oriente. Ciro, o ungido, que representava tipologicamente Jesus, Ciro veio secando o rio Eufrates e entrando em Babilônia, destruindo Babilônia. Jesus está vindo para destruir Babilônia. Infelizmente, o povo de Deus não aceitou o convite de ir para Jerusalém, não era muito atrativo, fincaram raízes na Babilônia, depois no reino da Pérsia. Foram duas oportunidades, com Ciro e com Dario Espaches. Nós vamos analisar um pouquinho isso aí, porque tem a ver com o tempo do fim, né? Amanhã a gente vai estar tratando isso aí para não delongar hoje, tá bom, irmãos? Então, só dando uma dica aí, é um livrinho pequenininho, Esdras, Neemias, é pequenininho, né? O livrinho de Esther, o decreto de morte para o povo de Deus, né? Ali. Então, quem quiser antecipar alguma coisa aí e estudar, mas a gente vai estar tratando de novo dessa questão tipológica, um evento com eles que aponta para nosso tempo do fim. Amém. Eu já estou com o lápis e o papel na mão, à espera. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigada, irmão Marcelo. Agora, Fiquem com Deus todos. amém. Nós vamos fazer uma oração, então, para a gente terminar o nosso culto. Quem gostaria de orar? Alguém gostaria de fazer a oração final para nós? Elô, pode ser você, minha amiga, já está aí com a mãozinha levantada? Pode sim, Iapo. Amém. Então, oremos. Obrigado, Deus, o pão quentinho que tu trouxeste do céu hoje para nós. Amém. Como nós aprendemos hoje, Senhor, o quanto é importante vigiarmos as janelas da nossa alma, para que nós não caiamos no pecado da idolatria. Amém. Como o Senhor tem nos advertido para tomarmos cuidado com tudo aquilo que nos afasta de Ti. Viveremos muito em breve, Senhor, momentos bem difíceis, onde teremos que tomar uma decisão consciente a quem a vamos servir. Por isso, Senhor, nós entregamos a nossa vida hoje em Tuas mãos, para que o Seu Santo Espírito venha nos guiar, nos ensinar por onde devemos andar. Amém. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor há de guiar o nosso caminho, porque o Senhor prometeu que o Senhor nos mostraria por onde andar. Por isso, ó Deus, nos oriente a cada manhã o que devemos fazer. Que nós possamos, nesta manhã, ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Amém. Para que nós possamos, Jesus, sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Seja com cada irmão aqui presente, abençoe o nosso dia, primeiro dia da semana. Abençoe, Senhor, as pessoas que vão ouvir essa mensagem através do YouTube. Que o Senhor, desde já, prepare os corações de cada uma delas para poderem ser também alcançadas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Desde Amém. já, nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Fica conosco,
neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Em toda a criação de Deus eu vejo o seu poder, e quem contempla a linda flor, milagres pode ver. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. De Deus o amor, poder real, milagres fez em mim. Perdão, felicidade, paz eu tenho agora, enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Divino Pai, em seu poder renova o coração, e num milagre de amor opera a salvação. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho um Deus de amor. Amém. Eu creio nos milagres do Senhor que Ele fez, que Ele faz e ainda fará por nós. Desejo a todos um bom domingo, na presença do nosso Deus. Aqui está uma chuvinha, assim, um tempinho frio, vamos aproveitar para estudar mais. Muito obrigada, irmão Marcelo, mais uma vez. Eu espero ver todos vocês amanhã aqui novamente às 5 horas da manhã, horário do Brasil, horário de Brasília. Para nós aqui em Portugal ou alguns países aqui da Europa, às vezes temos irmãos daqui também, às 8 da manhã. Então, fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã, Marcelo. Bom dia a todos. Feliz semana. Até Feliz amanhã. semana, até amanhã. Semana, Cris. Bom dia. Até amanhã. Bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, irmã Terezinha. Eu amo vocês. Amém. Até Amo amanhã. você também, Ronaldinho.